Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um culto de oração e de palavra, onde nós vamos conversar sobre a palavra de Deus, porque eu creio que Deus tem uma palavra para nós hoje. Eu sou o pastor Bruno Guedes e quero te ajudar a mudar de vida através da palavra de Deus. Por isso, antes de mais nada, nós vamos orar ao Senhor. Se você pode, feche os seus olhos onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor, pedindo ao Senhor que a Tua presença seja no nosso meio aqui nessa manhã. Nós estamos começando um projeto, né, Pai? Que é um projeto. Estamos projetando um culto todo domingo às 8 horas da manhã aqui para aqueles que não têm condição de estar na tua casa junto com os teus filhos cultuando. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que cada um que ouvir essa palavra seja tocado pelo Teu Espírito Santo. Que o mesmo Espírito que toca também esteja presente em nossos cultos, nesses cultos que nós estamos fazendo ao Senhor. E que toda palavra que vem do Senhor seja revelada aos nossos corações, para que nós possamos ouvi-las e praticá-las. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, seja conosco. Nós levantamos nessa hora aqui um altar de adoração ao Senhor, onde só o Teu nome é adorado, só o Teu nome é engrandecido, só o Teu nome é exaltado. E eu te peço, Espírito Santo, fica conosco nesse culto, Pai. Fica conosco, faça-se presente, para que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra, para que nós possamos viver a Tua palavra conforme a Tua palavra nos ensina, e assim glorificar e exaltar o Teu nome, e assim caminharmos e termos uma vida com o Senhor. Esse é o meu pedido, Pai, essa é a minha oração, junto com os Teus irmãos, junto com os Teus filhos, desculpa, Pai, com os meus irmãos, em o nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de domingo às 8 da manhã, onde nós nos reunimos para conversarmos sobre a palavra de Deus e aprendermos um pouco daquilo que o Senhor tem para nós. Não é um estudo bíblico, é um culto. Esse culto ele tem alcançado muitas pessoas, glória a Deus por isso. Nós já estamos recebendo testemunhos de pessoas que estão nos hospitais, que estão fazendo tratamentos de longo prazo, que não tinham condição de estar na igreja, mas estão recebendo esse vídeo e assim cultuando ao Senhor. E eu te peço, em nome de Jesus, que se você puder, encaminhe esse vídeo para mais pessoas, encaminhe esse link para mais pessoas, para que mais pessoas possam cultuar junto com a gente. Vamos ler a palavra de Deus. A Bíblia hoje para nós vai ser na versão da NVI. Essa aqui é a Bíblia que eu estou trazendo hoje, é uma Bíblia muito boa, é a Bíblia que eu tenho usado no meu dia a dia. O Salmo de número 23, o texto para nós hoje. O Salmo, talvez o Salmo mais conhecido da Bíblia. Eu não sei se é o Salmo mais conhecido, mas eu acredito que seja. Até porque eu, antes de caminhar com Jesus, na minha vida cristã, eu sabia o Salmo 23. Interessante, já sabia o primeiro versículo, mas já sabia. Você pode abrir a sua Bíblia ou pelo seu aplicativo ou pela sua Bíblia, Salmo de número 23, versão NVI, e nós vamos ler juntos, tá? Se você puder ler comigo. Diz assim, vamos ler o Salmo todo. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome. Isso é lindo. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam ou me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o cálice. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.
Essa é a palavra de Deus para nós hoje, Salmo de número 23, e nós vamos conversar um pouco sobre ele aqui agora e trazer a própria palavra aplicada para a gente viver ela durante toda a nossa vida, durante uma vida com Deus. O Salmo 23 é um salmo muito bonito. Eu acredito que seja o salmo mais conhecido da Bíblia. Não é o mais lido. Dizem que o Salmo 121 é o salmo mais lido da Bíblia. Mas eu acredito que o Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos e, para mim, no meu ponto de vista, é o mais lido. Tá? Pelo menos o primeiro versículo. Eu acho que o Senhor é meu pastor e nada me faltará é o versículo mais conhecido da Bíblia. E esse texto, ele é muito, mas muito... Deixa eu arredar o banco um pouquinho aqui, fiquei meio torto. Esse texto ele é muito conhecido e ele é muito bonito porque ele nos ensina algo maravilhoso, que é a dependência de Deus e o agir de Deus quando nós nos movimentamos. Eu não sei se você reparou, mas o Salmo 23 é um salmo de movimento. É um salmo onde o salmista Davi, que é o escritor do salmo, o rei Davi, o rei de Israel, Davi que matou Golias, o salmista ele expressa aqui de uma forma linda a sua movimentação. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Andar me faz em verdes pastos, ou seja, ele vai para um lugar, o Senhor está com ele. Guia-me ao lugar de águas tranquilas, o Senhor está com ele. A tua vara, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda está. Então, se você ler o Salmo 23, você vai ver que em 6 versículos o salmista vai em 7 lugares diferentes. Vamos recapitular eles aqui? Nós temos tempo. Em verdes pastagens me faz repousar, é o primeiro. Me conduz às águas tranquilas, é o segundo. Guia-me nas veredas da justiça, é o terceiro. Quando eu andar por um vale da sombra da morte, é o quarto. Um banquete à vista dos meus inimigos, é um outro local, né? Eu estou falando de lugar 5. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão, sexto. E eu voltarei para a casa do Senhor, sétimo. O salmo começa falando a sua primeira movimentação em ir a um lugar onde tem comida e aonde há descanso. O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. E ele finaliza na casa do Senhor. Olha que lindo isso. E durante o repousar em pastos verdejantes e o finalizar na casa do Senhor, tem vale da sombra da morte, tem decepções, tem angústias, tem sofrimentos, que é a nossa vida cotidiana. A vida do cristão, a minha vida, a sua vida, ela é repleta de necessidades. E eu vou usar esse termo porque é o termo que a palavra de Deus nos fala. Nós temos as nossas necessidades. Eu sou casado, então eu tenho as minhas necessidades pessoais com a minha esposa. Eu tenho as minhas necessidades fisiológicas, eu tenho as minhas necessidades espirituais, mentais. Tem hora que eu preciso desconectar de tudo, tem hora que eu preciso de receber informação, tem hora que eu preciso extravasar, tem hora que eu preciso praticar um esporte para transpirar, tem hora que eu preciso colocar uma música calma, tem hora que eu preciso de silêncio absoluto para poder meditar na palavra. Eu tenho as minhas necessidades, mas fora isso, eu tenho outras necessidades. Eu tenho conta de água, eu tenho conta de luz, eu tenho escola particular das meninas, eu tenho plano de saúde, eu tenho viagem, PVA, IPTU, compra toalha, compra comida, vai no mercado, lava o carro. São necessidades, ocupações da nossa vida no dia a dia. Eu tenho, e glória a Deus que eu tenho, porque quem tem está vivo, e você tem. Só que existem algumas necessidades aqui que o nosso corpo grita, que a nossa mente grita, que fala assim: eu preciso disso agora, eu preciso disso para já. Tudo bem com isso. Mas nenhuma delas pode sobressair a presença de Deus em nós. Porque a nossa real necessidade é estar na presença dele. A nossa real necessidade é estar juntinho de Jesus, coladinho nele, sentindo o cheirinho dele, literalmente andando com Deus,
vivendo uma vida com Deus. Nós temos as nossas necessidades. Só que o salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu tenha necessidades, nada me falta. Mas por que nada me falta? Nada me falta porque o Senhor é o meu pastor. Então aqui tem uma chave para nós. Opa, peraí. Se não está me faltando nada, porque o Senhor é meu pastor, a chave desse texto é ter o Senhor como meu pastor. E como é que eu faço para ter o Senhor como meu pastor? Sendo uma ovelha. Eita glória! Sendo uma ovelha do bom pastor. Uma ovelha que o texto diz, a palavra diz, que reconhece a voz do seu pastor, do seu Senhor. Uma ovelha que, ainda que queira se movimentar, tenha certeza de que se movimenta na presença de Deus. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. E ele sendo o meu pastor, eu o reconhecendo como meu pastor, eu o sirvo porque ele é o pastor. E eu o sirvo, mas ele cuida de mim. Olha que texto maravilhoso. O salmista está dizendo: o Senhor é meu pastor. Quem está falando aqui é um rei. Quem está falando aqui é um adorador. Quem está falando aqui é o rei de Israel. E ele está dizendo: o Senhor é meu pastor. E nada me falta. Mas nada me falta porque o Senhor é meu pastor. Deixa eu te dizer uma coisa. Se na sua vida, se existem áreas dentro da sua vida que você encontra dificuldades, verdadeiras necessidades, às vezes você acha que pode até faltar. Pastor, é porque você não me conhece. Quem tem que conhecer, conhece que é Deus. Mas às vezes você sente falta de carinho. Às vezes você sente falta de abraço. Às vezes te falta recurso financeiro. Às vezes te falta disposição. Às vezes te falta saúde. Às vezes te falta ânimo. Ainda que você passe por vales de sombra da morte, como você talvez esteja passando, você precisa ter uma certeza no seu coração de que o Senhor é o seu pastor. E ele sendo o seu pastor, ele tem cuidado de você. Talvez você não tenha visto, talvez os seus olhos não estejam vendo, mas ele cuida. Talvez a própria situação esteja mostrando que Deus não tem ouvido a sua oração, mas ele ouve. O Senhor é o seu pastor e nada, nada, nada te faltará. De nada você terá falta. Ainda que vozes contrárias venham te dizer: não vale a pena, desiste, recua, volta para trás. Ainda que pensamentos contrários, ainda que dúvidas, ainda que dívidas, ainda que qualquer voz humana ou natural ou sobrenatural tente te separar do amor de Deus, entenda uma coisa: o Senhor é o seu pastor. E ele prova que ele é o seu pastor te dando o melhor dele para você, ovelha, mesmo uma ovelha pecadora. A Bíblia fala que o Senhor nos deu o Filho dele para morrer por nós. Se entregou no meu e no seu lugar, para que eu e você tivéssemos vida eterna, uma plenitude de vida nele. Então, o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio, que é Cristo Jesus. E o melhor foi entregue no madeiro, provando que ele é o bom pastor. E que se você tinha falta de alguma coisa, agora você não tem mais. Porque você tem livre acesso a Deus e vida eterna em Cristo. Se você assim acredita, segue ele e o reconhece como seu único e suficiente Senhor. Glória a Deus por isso. O Senhor, o texto para nós hoje, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é uma certeza que nós temos de que ele cuida de nós. É uma certeza que a palavra de Deus nos dá, que ele tem cuidado de nós em todos os momentos, ainda que os nossos olhos não consigam entender.
Ainda que o nosso coração não consiga discernir isso, ainda que as pessoas que estão ao nosso lado falem o contrário, nós temos uma certeza: Cristo morreu por nós na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, e nos prova, através do seu amor, que ele é o bom pastor. E assim, eu, crendo, acreditando que ele é o bom pastor, eu posso dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me guia a lugar de águas tranquilas. O que o salmista está dizendo aqui? Que quando o Senhor é o nosso pastor, a condução, o direcionamento, o caminhar vem dele. Eu não sei se você já chegou a estudar sobre ovelhas. As ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor e elas obedecem a comandos. Então uma ovelha não se movimenta se o pastor não disser para ela se movimentar. Uma ovelha não sai do lugar se o pastor não disser para ela sair. Só que existem ovelhas que se perdem. E é comum. Uma ovelha que não entendeu, não discerniu, achou que era uma voz diferente. Só que a Bíblia fala que o bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. As de perto e as de longe. As que estão buscando e aquelas que também o rejeitaram, que também confundiram a sua voz. Guarda isso aí. Deus cuida de nós. Nos faz caminhar em lugares diferentes. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, meu irmão, você sabe que lugar é esse? O vale da sombra da morte? É um lugar onde tem sombra e tem morte. Imagina um lugar escuro, frio, gelado. Corredor de hospital à noite. Não, deixa eu corrigir. Corredor de hospital de madrugada. Vale da sombra da morte. Eu já passei algumas boas madrugadas em corredores de hospital e nunca mais quero passar. Mas eu sei que a vida vai me direcionar para esse lugar muitas e muitas vezes ainda. Mas mesmo nesses lugares onde não tem uma voz amiga, às vezes não tem ninguém para conversar, às vezes você ouve gemidos, às vezes você ouve gritos de dor. Mesmo assim, o Senhor continua sendo o seu pastor. Eu não sei qual que é a situação que está acontecendo na sua vida. Eu não sei o que se passa dentro do seu casamento. Eu não sei o que se passa dentro do seu relacionamento. Eu não sei o que se passa com seus filhos, com a sua esposa, com a sua empresa, com seus negócios, com a sua saúde, com a sua mente. Eu não sei se você está fraco, eu não sei se você está forte. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se você entrega a sua vida para Jesus e vive uma vida plena nele, crê, acredita na palavra dele e anda conforme a palavra dele nos ensina, reconhece ele como seu Senhor e Salvador, você pode dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque ele se alegra em cuidar e caminhar com os seus. Se você analisar a Bíblia, você vai ver que Jesus, às vezes, despedia os discípulos. Colocava os discípulos no barco e despedia eles. Aí Jesus ia orar, Jesus ia fazer alguma coisa. Mas o texto sempre fala que Jesus estava ali novamente com os discípulos, como uma família, andando com eles, convivendo com eles, porque eles entenderam que eram ovelhas desse rebanho, que eram ovelhas do Senhor Jesus. E Jesus não os desamparou. Sempre esteve juntos, ensinando, conduzindo, trazendo mensagens. Às vezes as mensagens eram duras, às vezes Deus vai te dar uma mensagem dura, às vezes você não vai conseguir discernir. Esses dias eu fiz uma caixinha de pergunta na minha rede social lá no Insta e em 2 perguntas específicas eu fui muito áspero, eu confesso, tá? Confesso aqui, ó. Eu fui áspero, eu fui áspero, eu respondi eu não respondi com o coração tão calmo, porque a pergunta também foi muito áspera. E essas 2 pessoas que receberam essa resposta que eu dei,
entraram em contato comigo e falaram assim: pastor, eu precisava ouvir isso. Talvez, durante muito tempo, alguém deu tapinha nas costas falando assim: vai lá. Aí chegou o Brunão e falou assim: desenrola, meu irmão, parte pra cima. O erro tá em você. Você tá culpando o ambiente, mas o erro tá em você. Você tá culpando a sogra, mas o erro tá em você. Você tá culpando as pessoas, as coisas, as circunstâncias, mas é você que não muda de vida. E Deus te deu um chamado, um direcionamento para você mudar. Entende? Jesus, ele responde do jeito, mas independente do jeito que ele quer responder, ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. O texto fala: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Eu espero muito que você viva uma vida plena com Deus, para que você possa dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Eu vou me conduzir, ele vai me conduzir para esse lugar, eu vou para esse lugar aqui que é um lugar de segurança, mas às vezes, na minha vida, no meu dia a dia, eu vou andar pelo vale da sombra da morte. Por quê? Porque isso é real, mas mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. E o texto diz que a tua vara e o teu cajado, ou seja, aquilo que ele tem nas mãos de pastor, o que mostra que ele é um pastor, que é a sua autoridade. Hoje é o nome de Jesus, nós entendemos isso. Mas a tua vara e o teu cajado me protegem, me guardam. Guardam a minha vida, guardam a minha casa, guardam a minha família. Não porque você é bom, não porque você é dizimista, não porque você é ofertante, não porque você é rico ou porque você é pobre, porque você é branco, porque você é preto, porque não, porque ele te ama. Glória a Deus. Porque ele te ama e ele declara o seu amor através de Cristo na cruz, provando que ele é o bom pastor, provando que ele é o pastor da sua vida. Pastor Bruno, Brunão, né? Muita gente me chama de Brunão. Brunão, tá, entendi. Li o Salmo 23 e agora o que eu faço? Viva esse salmo. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor, último versículo, me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Volte para a presença dele. Caminhe com ele. Eu não posso perder essa oportunidade de dizer que Jesus te ama e ele quer mudar a sua vida e ele quer mudar a sua história. O Salmo 23 é um salmo de dependência, de direcionamento, mas também um salmo de constância. Talvez você esteja passando por momentos inconstantes na sua vida. Talvez você seja uma pessoa inconstante na presença de Deus. Isso não é um defeito, é o seu jeito. Jesus te ama mesmo assim. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Eu quero pedir ao Espírito Santo que derrame sobre a sua vida força para você andar pelo vale da sombra da morte. Quero que o Senhor dê para você, derrame sobre a sua vida e se revele a você através de experiências sobrenaturais, para que você possa um dia dizer: eu passei por tudo isso e até aqui o Senhor me manteve de pé. Eu quero orar por você que tem uma necessidade na justiça, que tem uma necessidade de saúde, que os médicos não conseguem descobrir a causa nem a solução. Eu quero orar por você que está com o seu casamento destruído, que está com a sua família abalada. Eu quero orar por você que tem uma necessidade em Deus. Mas guarda isso no seu coração. Eu vou orar com você. Mas o segredo, ele não está na minha oração. O segredo está em quem ouve e responde a oração, que é Deus. Eu vou bater na tecla aqui mais uma vez. Não existe oração forte. Forte é aquele que responde a oração. Guarde isso no seu coração. E se você pode, feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa hora junto com os teus filhos que têm necessidades, que passam por problemas e dificuldades, e eu lhe peço o teu agir sobre a vida de cada um deles. Deus Santo, que o teu nome seja adorado, engrandecido e exaltado. Aleluias.
Eu oro ao Senhor para que o Senhor entre com a providência sobre a vida deles e traga sobre eles paz, alegria, saúde, felicidade e prosperidade. Que a tua palavra encontre os teus filhos e que os teus filhos andem na tua palavra. E que nesse encontro, nesse alinhamento, haja glória para o teu nome. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, derrame sobre eles força e vigor para que eles possam caminhar dia após dia na tua palavra, para que os filhos dos seus filhos sejam abençoados, para que eles vejam a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. Encha-os de paz e de alegria, para que eles contemplem a tua bondade. Enche eles de certeza, para que aumente a fé no coração deles de que Jesus Cristo veio e morreu por nós e se entregou e hoje nós temos livre acesso a Ti. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que cada um dos Teus filhos que estão com causas na justiça, que essas causas sejam aceleradas e que haja a manifestação da Tua glória e que seja resposta honesta, acima de tudo, honesta, honestidade, acima de tudo, para que o Teu nome seja glorificado. Eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado para você que, glória a Deus, que ficou até aqui. O meu intuito é, de todos os domingos, às 8 horas da manhã, estar junto com vocês num culto, nesse culto de palavra, de oração, ou oração e palavra, eu esqueci o nome que ficou certinho. É o culto de oração e de palavra, todo domingo, às 8 horas da manhã. E também, todos os dias, nós estamos compartilhando conteúdos em todas as redes sociais. Então é só você me seguir em qualquer uma das redes, Pastor Bruno Guedes. Se você tiver alguma dúvida, é só você deixar aqui nos comentários, não no comentário do chat ao vivo, mas no comentário depois que o vídeo fica, depois que termina o culto e ele é publicado. Eu não entendo muito bem como é que funciona a questão do chat. Eu acho que um chat some, o outro aparece, é assim que funciona. E qualquer dúvida que você tiver sobre o meu ministério, sobre a nossa vida e quiser saber mais informações, é só você clicar em um desses links que fica aparecendo aqui em algum lugar aqui da tela. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça a glória dele sobre a sua vida e te dê a paz. Eu te peço, se você não é inscrito, se inscreva aqui. E se você puder, encaminha esse vídeo para alguém que precisa de ouvir a palavra de Deus.